Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Abacuque. O autor deste livro se identifica como o profeta Abacuque. Ele não fornece nenhuma outra informação a respeito de seus antecedentes, pessoais ou familiares. Abacuque, cujo nome quer dizer abraço, não é mencionado em nenhuma outra passagem na Bíblia. Pela forma como o capítulo 3 foi escrito, pode ser uma indicação de que ele era um levita e um músico em Jerusalém. Diferentemente de outros profetas do Antigo Testamento, Abacuque não data a sua profecia referindo-se aos reis da época. No entanto, o fato de que ele estivesse confuso a respeito do motivo pelo qual Deus usaria os babilônios para executar o seu juízo contra Judá parece indicar que a Babilônia já era uma potência mundial e a sua invasão a Judá era uma ameaça real. Nabucodonosor, o rei babilônio, derrotou os egípcios na Batalha de Carquemes em 600 a.C., removendo o último elemento de forte oposição à expansão babilônia. Se a descrição do exército babilônio no capítulo 1 se refere à sua marcha em direção a Carquemes, como interpretam muitos, então a data para a profecia de Abacuque é aproximadamente entre 606 a 605 a.C., durante os primeiros anos de Jeoaquim, rei de Judá. A ascensão da Babilônia como potência mundial significava problema para a rebelde mais vulnerável nação de Judá. Quando Nabucodonosor estava voltando do Egito, invadiu Judá e levou um número significativo de cativos à Babilônia, incluindo Daniel e seus 3 amigos. Em 597 a.C., os exércitos babilônios novamente invadiram Jerusalém, saquearam o templo e levaram mais 10.000 cativos à Babilônia, incluindo o profeta Ezequiel. Quando o rei Zedequias tentou libertar Judá do controle babilônio, 11 anos mais tarde, Nabucodonosor, irado, atacou Jerusalém, incendiou o templo e destruiu completamente a cidade. Muitos dos sobreviventes foram levados cativos e deportados à Babilônia. Provavelmente Abacuque presenciou grande parte ou toda esta época devastadora do juízo de Deus sobre Judá. Abacuque não dirigiu a sua mensagem ao povo espiritualmente rebelde apóstata de Judá. Em vez disso, seus textos se dirigiam aos poucos que haviam permanecido fiéis a Deus, ajudando-os a entender como e por que Deus estava prestes a adotar certas medidas contra a sua pecadora nação. O próprio Abacuque já havia se debatido com o assunto perturbador de Deus usar pessoas terrivelmente ímpias, como os babilônios, para punir o seu próprio povo. Por esta razão, Abacuque pôde assegurar aos colegas crentes a promessa de Deus de lidar com toda a iniquidade no momento correto e da maneira correta. Em vez de profetizar a pessoas espiritualmente rebeldes e sem fé, o livro registra fragmentos do registro pessoal do profeta de conversas com Deus e o que o Senhor revelou em resposta às suas perguntas. Em todo o livro, Abacuque expressa sua fé na soberania de Deus. O profeta confia plenamente no juízo de Deus e reconhece que Deus é justo e justificado em tudo que faz. A declaração de Abacuque de que o justo viverá pela sua fé no capítulo 2, versículo 4, é o texto principal usado por Paulo em seu ensinamento sobre a justificação pela fé, em Romanos 1, versículo 17 e em Gálatas 3, versículo 11. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento é mais eloquente e expressivo sobre o assunto da fé que Abacuque, não apenas na sua mensagem, mas também no seu exemplo pessoal e testemunho. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 a 4 do capítulo 1. Abacuque apresenta a Deus a sua queixa em razão da violência, iniquidade e destruição durante o reinado de Jeoaquim. O rei Josias promoveu a lei de Deus, mas seu filho e sucessor Jeoaquim baseou seu reinado na injustiça, de modo que a lei de Deus deixou de ser honrada. Versículos 5 e 6. Deus responde que ele punirá os pecados de Judá por meio de uma invasão dos caldeus, nome também dado aos babilônios. Versículos 7 a 9. Comparações com animais predadores ilustram a velocidade, brutalidade e eficiência da máquina militar babilônica. Violência é o castigo que Judá receberá em razão da sua própria violência. Versículos 10 a 11. O exército babilônico não fazia caso nem da autoridade dos reis, nem de obstáculos físicos. Avançava com total desprezo por todos que encontrava em seu caminho, amontoando terra. A fim de invadir uma cidade ou fortificação, os atacantes amontoavam entulho e terra junto às muralhas, de modo a formar uma rampa. Apesar de serem instrumentos do castigo de Deus, em sua arrogância e presunção, os caldeus plantaram a semente da sua própria ruína, uma vez que eram culpados de idolatria e blasfêmia diante do Senhor soberano. Versículo 12. Apesar de não compreender inteiramente as obras soberanas de seu Deus justo, o profeta expressa fé e confiança absolutas. Ao descrever o caráter imutável de Deus como ser eterno, soberano e santo, mostra-se convicto de que Judá não será inteiramente destruída. Sob a mão fiel de Deus, entende que os caldeus estão a caminho para corrigir e não para aniquilar. Versículo 13. Abacuque se queixa de que gratificar os mais ímpios para punir os menos ímpios parece inconsistente com a pura bondade de Deus.
Versículos 14 a 16. Como pescadores que apanham uma grande quantidade de peixes do mar e, como resultado, começam a adorar a sua rede, os babilônios capturavam multidões de pessoas e assim adoravam seu próprio poder militar. Versículo 17. Abacuque pergunta até quando seria permitido ao agressor continuar a praticar tais injustiças e perversidades, se Deus os toleraria indefinidamente. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. Ao se comparar com uma sentinela que monta guarda sobre os muros da cidade, o profeta se preparou para esperar pela resposta de Deus e refletir sobre ela. Versículos 2 e 3. Abacuque deve registrar a visão a fim de preservá-la para a posteridade. Desse modo, todos os que o lessem teriam a certeza do seu cumprimento. A profecia possuía relevância permanente, portanto, devia ser preservada. Seu cumprimento não seria imediato, mas todos deveriam saber que ocorreria no tempo determinado de Deus. A Babilônia seria conquistada pelo reino Medo-Persa de Ciro em 539 a.C. Versículos 4 e 5. O soberbo confia em si mesmo, o justo viverá pela fé. Ao contrário do soberbo, o justo será verdadeiramente preservado por meio de sua fidelidade a Deus. Esse era o cerne da mensagem transmitida por Deus a Abacuque e por intermédio dele. Versículos 6 a 8. Embora Deus use a Babilônia para punir Judá, a Babilônia não ficaria impune. O despojo que a Babilônia tirou das nações é como uma dívida a credores que eventualmente ela deveria pagar. Versículos 9 a 11. A fim de se protegerem de possíveis retaliações de seus adversários, os caldeus procuravam tornar suas cidades inexpugnáveis e inacessíveis ao inimigo. Ao tramarem a morte de seus adversários, os líderes caldeus haviam trazido vergonha sobre si e causado dano à própria alma. As paredes de suas casas, construídas com pedras e madeiras de outros, testemunhavam contra eles. Versículos 12 a 14. Acusa-se os babilônios são acusados de serem déspotas cruéis e de construir palácios luxuosos à custa de carnificina e trabalho forçado. Como o fogo que consome tudo que é colocado nele, todas as suas obras seriam inúteis, não teriam nenhum valor permanente. Ao contrário da autoexaltação dos caldeus, cujos esforços seriam vãos, Deus afirma que toda a terra reconhecerá a sua glória quando ele estabelecer o seu reinado milenar. Versículos 15 a 17. Os babilônios haviam forçado outros a se embriagarem e se corromperem e incentivado comportamentos vergonhosos que os tornariam presas fáceis. Com o resultado, os próprios babilônios seriam obrigados a beber do cálice da ira de Deus e se veriam expostos à desonra pública. Versículos 18 a 20. Os babilônios são condenados por sua idolatria. Os ídolos eram normalmente ornamentados e cobertos com metais valiosos para aumentar seu prestígio. Existe um enorme contraste entre os ídolos silenciosos e inanimados e o tremendo Deus vivo, que se assenta no céu e governa sobre toda a terra. Ele é aquele que merece a honra e a reverência oferecidas aos ídolos inúteis. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3. A oração de Abacuque é um salmo para ser cantado com instrumentos de música e apresentado a um dirigente musical. Este salmo representa a resposta do profeta à mensagem de Deus a ele. Versículo 2. Ao saber da severidade do castigo de Deus, Abacuque se enche de temor. Como se o poder de Deus não tivesse sido usado há muito tempo, o profeta pede que o Senhor avive, isto é, que repita suas obras salvadoras poderosas em favor de seu povo Israel no decurso dos anos. Em meio ao castigo de Judá por intermédio dos caldeus, o profeta suplica que Deus se lembre da misericórdia. Versículo 3. Temã, que recebeu esse nome em homenagem ao neto de Esaú, era uma cidade edomita. O Monte Parã fica na península do Sinai. Os dois nomes se referem ao palco da grande demonstração do poder de Deus quando ele conduziu Israel para a terra de Canaã. Versículo 5. A praga era um dos elementos da tríade característica do castigo divino: espada, fome e praga. Versículo 6. As montanhas eram consideradas parte da fundação da terra, por isso seus tremores eram considerados um sinal do julgamento divino. Versículo 7. Cusã e Midian eram tribos árabes que viviam perto de Edom e que veriam o poder de Deus e ficariam abaladas pelo medo. Versículo 8. Deus usou seu poder sobre os rios Nilo e Jordão, bem como sobre o Mar Vermelho, para demonstrar sua grandeza no Êxodo. Os carros de vitória são uma figura de Deus trazendo a libertação para seu povo. Versículo 9. A expressão cheia de flechas provavelmente é uma imagem de raios enviados por Deus. A expressão fendes a terra é uma imagem das tempestades e inundações que atravessam a paisagem do deserto.
Versículo 11. O sol e a lua são símbolos proeminentes da ordem criada por Deus e eles atendem ao chamado do Senhor. Versículo 13. Deus lutou por seu povo ungido porque eles eram o povo da aliança, uma nação de sacerdotes. O chefe da casa dos ímpios pode se referir ao faraó do Egito ou aos líderes de Canaã. Ambos sentiram a desaprovação de Deus. Versículo 14. A expressão avançam para me destruir é uma possível referência à ocasião em que o exército de Faraó perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho. Como os pobres de Israel pareciam uma presa fácil para os perseguidores egípcios. Versículo 15. Marchas pelo mar é outra referência à intervenção protetora e miraculosa de Deus em favor de Israel junto ao Mar Vermelho. Versículo 16. Abacuque percebe que ele precisa esperar pacientemente pela destruição de seu povo e que Deus vai então liberar seu poder contra os babilônios. Versículos 17 e 18. Ainda que todos os elementos normais e previsíveis da vida se desintegrassem, o profeta se regozijaria. A obediência à aliança era uma condição para o povo desfrutar prosperidade na agricultura e na pecuária. Apesar de saber que a desobediência desencadearia as maldições da aliança, o profeta afirma o seu compromisso com o Senhor. Seu maior anseio é pelo próprio Deus. Versículo 19. Como a corça galgava os despenhadeiros com firmeza, sem escorregar, Abacuque declara que a sua fé no Senhor lhe permitiria suportar as dificuldades na invasão iminente, bem como todas as suas dúvidas pessoais. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Abacuque.